Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, algo que Deus tem ministrado, não só hoje, mas já há algum tempo em nossos corações. E o tema dessa palavra é de volta ao começo. De volta ao começo. Já faz algum tempo que Deus tem me revelado alguns mistérios da sua palavra. Isso tem me levado a ter um entendimento, uma vontade maior, uma vontade melhor de buscar e de conhecer cada dia mais o nosso Deus. O Deus que nós declaramos servir, o Deus que nós declaramos ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que muitas das vezes nós estamos lá na frente de batalha e nós não sabemos, não entendemos o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou orando por essa pessoa aqui no meio da rua? Por que eu estou falando de Jesus para essa pessoa que está aqui, que eu nunca mais vou ver, que eu não conheço? Isso é o campo de batalha. E nós não podemos estar lá no campo de batalha sem saber o porquê nós estamos lá. O que nós estamos fazendo? Então eu creio que Deus me tem trazido esse entendimento, essa revelação da sua palavra para as nossas vidas, e você vai ver que muito do que Deus vai revelar para nós aqui hoje, Ele já tem revelado em partes durante todos os cultos. Então eu só peço para você abrir o teu coração. Abre o teu coração para receber o que Deus tem para te dar. O alimento que Deus tem para te alimentar, alimento espiritual. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Aqui está um pão e um suco de uva que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus revele hoje a sua palavra para você. Que Deus te dê hoje um alimento divino, um alimento espiritual, que vai saciar a tua fome, em nome de Jesus, que vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você já se perguntou por que Jesus morreu por toda a humanidade? Você já se fez essa pergunta? Por que Jesus morreu por você? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas por quê? Por que Jesus morreu por você? Por que Jesus morreu por mim? Por quê? Durante muito tempo eu pensei que fosse só para me dar a oportunidade de ter a vida eterna. Porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então durante muito tempo eu pensei, Jesus morreu para me dar a oportunidade de eu ter a vida eterna. Porque se eu crer nele, se eu entregar a minha vida para ele, aí eu vou ter a vida eterna. Ele me dá uma oportunidade, ele abre uma possibilidade para mim ter uma vida diferente. Mas eu só tenho essa vida diferente se eu quiser, se eu escolher. Todos nós somos descendentes de Adão. Tem como você escolher? Você consegue escolher o seu pai? Ninguém consegue escolher o seu pai, não é verdade? Agora, o seu noivo, o seu marido, a sua esposa, a sua noiva, você escolhe, sim ou não? Você escolhe. Então nós herdamos o pecado de Adão. Mas nós temos a oportunidade de escolher Jesus para ser o nosso noivo, nosso marido, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós temos que escolher. De repente você também pensava, assim como eu, você também pensava que Jesus morreu para te dar vida eterna. Jesus morreu para te dar salvação. E não está errado, não. Nem eu nem você, nós não estamos errados, não. De fato,
Jesus nos dá essa oportunidade. Mas tem um propósito na vida de Jesus que é mais profundo do que a salvação. Vai além da salvação, que é nos levar de volta ao começo. Por isso o tema da mensagem de hoje é de volta ao começo. Entenda que hoje é possível vivermos aqui na terra do jeito que Deus imaginou lá no início, lá no começo. Jesus nos leva de volta ao começo. Amém? Jesus nos leva de volta ao começo. Qual é o começo? Então vamos lá para o começo. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vamos lá para o início, livro de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Adão, aqui nós temos a criação, Deus falando, façamos o homem, façamos Adão, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Semelhança de quem ele está falando? Vou te ajudar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos, está no plural. Então Deus fez Adão segundo a sua imagem. Deus fez Adão igual, semelhante ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. É fato. Isso é fato. Adão foi criado para ser um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, que reproduziria seres semelhantes a si, que manifestasse a mesma semelhança divina que ele carregava. Deus fez Adão, Deus fez Eva para reproduzir. Foi o que Deus falou ali, frutifiquem. Coloca o verso 27, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus os criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos. Ou seja, reproduzam homens e mulheres segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança, iguais ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E isso foi lá no início. O pecado, entretanto, deformou o molde original, e a produção em série foi toda comprometida. Como assim, pastor? Quando Adão decidiu comer do fruto que Deus havia ordenado para que não comesse, ele desobedeceu a Deus, e ali entrou o pecado. E quando o pecado entrou, aquela matriz, ela foi danificada. Ou seja, qual é a consequência de uma matriz danificada? Tudo que ela reproduzir vai ser igual a, só que agora ela não traz mais consigo a imagem e semelhança de Deus. Agora ela traz consigo o pecado. Por isso que eu, por isso que você, todos nós herdamos o pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, todos herdamos o pecado de Adão. Coloca para nós Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que nós morremos. Por isso que um dia todo ser humano vai morrer. A não ser
ser que Jesus volte e arrebate-nos antes, porque eu não duvido que aconteça, porque Jesus está às portas. Falta pouco, eu creio, falta muito pouco. É por isso que eu, João, não perco mais tempo com as coisas da terra, porque eu sei que o tempo dessa terra está contado. Não dá para mim acumular mais tesouro na terra, não dá. Como assim, pastor? Eu tenho que fazer tudo que eu faço aqui na terra, mas pensando no meu tesouro no céu. Eu vou trabalhar, sim, eu vou sair para trabalhar todos os dias, só que no meu trabalho Deus me dá a oportunidade de frutificar da vida de outros. É bem engraçado. Essa semana eu saí, eu estava trabalhando e o Senhor falou no meu coração: ei, você não vai dar um pouquinho do fruto que eu estou produzindo na tua vida para aquele rapaz ali? Vai lá, alimenta ele, sacia a fome, a sede dele. Ele está com fome, ele está com sede de mim. E eu falei: amém, Senhor. Eu fui lá e só comecei a conversar com ele. Comecei a produzir alegria na vida dele, paz na vida dele. Às vezes nós achamos que é nós ir lá e começarmos a pregar Jesus. Não, é só você ir lá e frutificar aquilo que o Espírito Santo está frutificando na tua vida. Bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é fruto que Deus está frutificando na tua vida. E você vai entender o porquê que Ele está frutificando na tua vida. Ao final dessa mensagem você vai entender o porquê que Ele está frutificando isso na tua vida. Mas nós herdamos esse pecado de Adão. E Deus ele formou Adão do pó da terra. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Só para você entender como era lá no início. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a formação do homem: Deus formou Adão do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e Deus confiou ao homem um paraíso para ele guardar, cuidar, administrar, frutificar, multiplicar, governe sobre todas as aves, todos os répteis, governe. Deus confiou ao homem a terra. Foi isso que Deus confiou a Adão. Foi aí que o homem desobedeceu e resolveu pecar. Verso 16, 17, aí no capítulo 2 mesmo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que o homem fez? Desobedeceu a ordem de Deus. Quantas vezes nós desobedecemos a ordem dos nossos pais? Nossos pais anteriores. Quantas vezes? Muitas das vezes essas ordens elas já vêm exatamente como essa. Já está escrito o que vai acontecer se você desobedecer. E ainda assim nós desobedecemos. Sabe por que você desobedecia? Porque você herdou a herança pecaminosa de Adão. Então está na sua natureza o desobedecer. Está na sua natureza ser desobediente. É da natureza humana, do homem. Isso é bom? Não, isso não é bom, isso é horrível. Isso te afasta de Deus, isso te leva para longe de Deus. Mas nós herdamos isso do nosso pai Adão. Sem escolha, nós herdamos. E por isso a matriz reprodutora ela foi danificada. E o propósito de Deus foi interrompido por um breve período de tempo. Mas lá em Gênesis 3, capítulo 15, Deus já nos mostra como Ele nos levaria de volta ao começo. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando de
Jesus. Aqui em Gênesis, com a queda do homem, Deus já tinha bolado todo um plano de salvação, todo um plano de resgate, todo um plano para formar outra matriz reprodutora. Glória a Deus. E é esse o propósito que Deus quer que eu e você venhamos entender aqui hoje. Jesus, Ele não veio simplesmente para nos salvar, para nos levar de volta aos braços do Pai. Ele faz isso sim, Ele faz, Ele nos reconcilia com Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Mas o propósito dele é ser uma matriz reprodutora. As Escrituras, elas fazem uma analogia entre Adão e Cristo. Aí mesmo em Romanos, no capítulo 14, capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14, vai dizer: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, semelhança à transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O qual é a figura de Jesus, aquele que havia de vir, e que hoje já veio, e que em breve voltará. Essa parte da Escritura, ela já se cumpriu, Jesus já veio. Jesus já veio. E em breve ele voltará. Prefigurado aquele que havia de vir e ser uma matriz reprodutora que nos levaria de volta ao começo. Então Jesus, Ele nos leva de volta ao começo. O apóstolo Paulo também nos diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, verso 45, 46 e 47. Veja, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus. Em espírito vivificante. Alma vivente, espírito vivificante. É um contraste. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Então veja, Adão o primeiro é natural. Jesus o segundo é espiritual. Natural, espiritual. Outro contraste. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor, é do céu. Todos nós sabemos como Jesus foi formado. O Espírito Santo visitou, conheceu Maria, e Maria foi agraciada pelo Senhor, a mulher mais bendita da face da terra. Nossa irmã Maria concebeu o Senhor Jesus. Então Jesus veio do céu. Outro contraste. Um é terreno, o outro é do céu. Primeiro Adão, ser vivente. Cristo, espírito vivificante. Primeiro Adão, natural. Cristo, espiritual. Adão, formado do pó da terra. Cristo, formado do céu, através do Espírito Santo. Enquanto o primeiro é só um ser vivo, criado, que recebeu vida, Jesus, o último Adão, é um ser vivificante, ou seja, que tem o poder de dar vida para os outros. Jesus tem o poder de dar vida para os outros. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse rios de água viva que fluirão do teu interior é o Espírito Santo de Deus, é vida. É fruto do Espírito Santo. Qual é a intenção de Deus fazer com que o rio do Espírito Santo flua do nosso interior? Se não é para saciar a sede daqueles que estão ao nosso redor. Qual é a função de um rio a não ser gerar vida? 75% do teu corpo é água.
O que um rio tem? Água. Quando Deus fala para mim e para você que o rio do Senhor fluirá do meu interior, Ele está falando, ó, vai fluir vida do teu interior. Vai fluir paz, vai fluir alegria, vai fluir mansidão, vai fluir fé, fidelidade. Só que não vai fluir só por fluir. E aí que você tem que entender que quando você está lá no campo de batalha, você está espelhando Deus, você está semelhante a Ele. Por isso que você dá aquilo que você tem. Por isso que quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou simplesmente trabalhando, muitas das vezes, naturalmente, eu começo a liberar palavras de fé, liberar palavras, não, meu irmão, vai dar certo sim, cara, vai na fé que Deus é contigo, é esse o teu sonho, meu irmão, vai embora, se é esse o desejo que está dentro do teu coração, vai, porque Deus é contigo. Flui numa conversa, naturalmente, por quê? Porque é o rio, o Espírito Santo fluindo no meu interior. Muitas das vezes eu achava, eu entendia que era apenas o Espírito Santo fluindo através de mim. E Deus está me fazendo entender, existe uma matriz reprodutora na qual você está sendo reproduzido. E essa matriz reprodutora que te leva de volta ao início é Jesus. Não se trata apenas de uma comparação entre duas pessoas, tampouco entre as atitudes delas, mas sim entre os papéis que cabia a cada um desempenhar. Cristo é chamado de uma analogia, porque o seu papel era o mesmo de Adão. O papel de Jesus é o mesmo papel de ser uma matriz reprodutora, ser um cabeça de raça. Eu não sei você, mas eu sei quem é o cabeça da igreja. É Jesus. Hoje eu entendo, você está vendo, meu irmão? Hoje eu entendo por que Jesus é o cabeça. Porque Ele é a matriz reprodutora. Por isso eu entendo que, como discípulo dele, eu tenho que espelhar ele e espalhar o reino dele. Foi isso que Deus nos falou lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, verso 28. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu tenho que espelhar Deus. Eu tenho que espelhar Cristo. Eu tenho que espalhar o reino de Deus. Eu tenho que espalhar o reino de Deus. O que Jesus veio fazer ao mundo? Buscar e salvar os que estão perdidos. Como que eu vou espalhar o reino de Deus? Levando fruto do Espírito Santo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que conhecem o Senhor Jesus apenas de ouvir falar, não de experimentar um fruto de paz, não de experimentar um fruto de alegria não proveniente de bens materiais, porque a alegria proveniente de bens materiais ou de prazeres carnais, ela é passageira. Eu estou falando de uma alegria que ela te preenche, que ela te completa, mesmo você não tendo nada, mesmo você não tendo um prato de comida. E acredite, irmãos, tem pessoas que têm esse fruto da alegria nessa situação. Se você quiser ver, dá uma olhadinha para os nossos irmãos vizinhos, para algumas famílias ali na Venezuela, algumas famílias ali na África. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo de um menino africano, raquítico, magrelo, com um sorriso no rosto. Da onde você acha que vem essa alegria? Você acha que a dispensa dele está cheia? Por quê? Porque o Senhor, o nosso Senhor Jesus, o fruto que Ele tem para
não está à venda em nenhuma prateleira de mercado. O fruto do Espírito Santo não está à venda na quitanda, no varejão, no Mercado Livre, na Amazon, no Shopee. Não tem. E olha que você digita lá, tudo que você digita tem a venda lá. Digita lá fruto do Espírito Santo para você ver se tem. No entanto, o próprio Espírito Santo quer frutificar a tua vida de graça. Glória a Deus. Eu posso afirmar para você que a paz dele excede todo o entendimento. A alegria dele é inexplicável. O amor dele é incompreensível. A graça dele é transformadora. Nos transforma de tal forma. A graça dele transforma. A graça dele quer te transformar. A graça dele quer te levar a não pecar mais. E sim, você pode ter uma vida longe do pecado. Sim, você pode viver sem pecar. Jesus nos disse: vá e não peques mais. Então, se tem algum pecadinho aí que você já está tratando ele como um animal de estimação, Jesus manda te dizer: vá e não peques mais. Você pode. A minha graça te transforma, a minha graça te basta. Então, somente vá e não peques mais. O Senhor Jesus, Ele não veio somente para perdoar os nossos pecados, os pecados que nós herdamos de Adão, os pecados que nos levaram a cometer vários erros, como eu disse, por conta daquilo que os nossos pais nos ensinaram, que os nossos avós nos ensinaram, e que eles achavam, acreditaram ser certos. E que hoje a palavra de Deus nos revela e nos mostra que é totalmente errado. O Senhor Jesus não veio simplesmente e somente nos perdoar esses pecados e todo e qualquer outro pecado. Sim, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa, o seu sangue nos lava e nos purifica. Mas Ele veio nos levar de volta ao começo. Você consegue imaginar como seria o começo? Feche os teus olhos aí. Apaga a luz, por favor, e volta. Não vai dormir não, irmão. Eu sei que você está quase dormindo aí, mas você não vai dormir não. Em nome de Jesus. O Espírito Santo não deixa ninguém dormir. Agora eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar. E eu quero que você volte ao começo, ao jardim do Éden, ao paraíso. Assim como você imagina que ele seria, assim como você imagina que ele era. Coloca você, coloca a sua família, coloca essa igreja, coloca todos nós vivendo lá nesse jardim. Como seria? Que som você ouviria? Quais seriam as cores das árvores, dos frutos, dos animais? Imagina elefante, leão, tigre, girafa, tudo andando ao redor. Imagina como seria você estar de volta ao começo. Imagina você passeando no jardim e Deus descendo para te visitar, para ter um bate-papo com você. Imagina você sentado numa roda com a sua família, com alguns irmãos, ouvindo Deus falar, cantando uma canção, cantando um louvor. Imagina você ganhando uma fruta. Imagina você correndo, brincando. Como seria estar de volta ao começo? Pode acender a luz.
seria? Foi bom? Foi bom estar lá no começo? Eu creio que esse dia vai chegar. Esse dia que nós vamos viver literalmente como nós acabamos de imaginar aqui agora. Assim como nós imaginamos, o Senhor vai nos levar a viver no paraíso do jeito que Ele sempre sonhou e planejou. Mas nós não precisamos esperar esse dia chegar para nós vivermos de volta ao começo. Porque hoje eu entendo que para mim ser quem eu tenho que ser, quem Deus me projetou para ser, eu preciso me espelhar em Jesus. É por isso que Jesus determinou que sem o novo nascimento, que é a forma com a qual Cristo reproduz, ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus ele falou para Nicodemos, está lá em João 3,3, se não me falha a memória: Nicodemos, necessário te é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que continua com a sua natureza pecaminosa não pode entrar no reino celestial. Romanos capítulo 5, verso 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. É hoje, é agora. E aí eu começo a entender o porquê o Senhor Jesus me ensinou a orar: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque o Senhor Jesus quer que nós reinemos com Ele em vida. Jesus quer que eu e você sejamos a sua imagem e semelhança, que nós venhamos reproduzir o fruto dele. É por isso que Ele nos fala: ó, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se eu estou reproduzindo a imagem dele, eu vou frutificar dele. É por isso que ele nos diz lá na segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, verso 15 e 16: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em todo o vosso procedimento, em todas as vossas atitudes. Eu sou santo porque eu estou em alguém que é santo, não por causa da minha natureza pecaminosa, mas porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Então o que eu vou frutificar? Aquilo que Jesus está me ensinando, aquilo que Jesus está me falando. Jesus ele diz: ó, um novo mandamento vos dou, que vos amei, que vos ameis, eu vos amo. Um novo mandamento. Jesus está nos ensinando a amar como Ele nos ama. Como que Ele nos ama? Entregando a sua vida por nós, se for necessário. Mas Ele nos ama, nos incentivando. Ele nos ama, nos capacitando. Ele nos ama, nos corrigindo, nos disciplinando, nos podando, para que nós venhamos frutificar ainda mais. Ele nos ama, nos transformando de dentro para fora. Ele nos ama dando a sua graça, porque a graça dele nos basta. Acredita, meu irmão?
sabe aquela chama que nós cantamos aqui, aquela chama que não se apaga e nem se apagará. É essa chama que começa a queimar tudo que não presta no teu coração, de tal forma que só fica aquilo que é bom, de tal forma que só fica aquilo que agrada a Ele. Quando isso acontece, nada mais faz sentido a não ser a presença dele. Nada mais faz sentido a não ser fazer a vontade dele. Nada mais faz sentido se ele não estiver envolvido no meio, sabe, irmão? Não faz sentido trabalhar se Jesus não estiver trabalhando comigo. Não faz sentido ganhar dinheiro se não for para investir na obra dele. Não faz sentido ganhar toda a minha família para Jesus se não for para todos nós estarmos na comunhão, na presença dele. Eu vou ganhar minha família só para viver minha família na igreja? Não, meu irmão. Eu tenho que ganhar minha família para Jesus, para viver a transformação de Deus na vida deles. Eu estava falando para o meu irmão de ouvido. Imagina só o pai chegar no céu e não te ver lá. Imagina qual vai ser o meu sentimento. É por isso que o pai é chato, é por isso que o pai pega no pé, é por isso que o pai fala isso, é por isso que, porque, filhão, eu não consigo me imaginar lá sem ter você do meu lado. Eu não consigo me imaginar lá sem ter a minha mãe do meu lado, sem ter as minhas irmãs do meu lado, os meus irmãos. É por isso que muitas das vezes eu vou e tomo uma cajadada aqui, outra cajadada ali. Mas é por isso que todas as vezes que eu vou lá eu falo: mãe, eu te amo. E se eu te amo, imagina Jesus. Se eu te amo, imagina Jesus. E Jesus quer que eu e você venhamos reproduzir a imagem e semelhança dele. Jesus nos leva de volta ao propósito original. Original. 1 Coríntios capítulo 15, verso 48 e 49. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu escolho voltar a Cristo. Eu escolho ser igual a Cristo. Tal como Ele é, eu também serei. Tal como Ele é, eu declaro, profetizo que você também será. Jesus é o cabeça. Nós somos o corpo. Assim como Ele determina, nós seremos. Se Ele fala para mim e para você que nós temos que amar, é porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. E lá no fundo, você sabe também que é melhor. Quando nós guardamos ódio, quando nós guardamos raiva, rancor de alguém, por conta daquilo que alguém nos fez, quem que nós estamos ferindo? Aquela pessoa ou nós mesmos? O sentimento ruim está guardado em quem? Em mim ou nela? E aí eu te pergunto, você quer continuar guardando coisas ruins? Você quer continuar guardando raiva? Você quer continuar guardando ódio? Vou te dizer algo que é mais chocante. Muitas vezes, essa pessoa nem se lembra do mal que ela te fez.
Muitas vezes essa pessoa seguiu a vida dela. E você está parado, amarrado, com um peso, com um fardo, com uma dor. Muitas vezes essa pessoa já até morreu. E você está levando esse peso com você para ele. E Jesus ele fala para mim e para você: perdoa. Perdoa. Quer ser perdoado? Perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que Deus tem te perdoado? Sabe por que você não consegue sentir e viver o perdão de Deus? Porque você não está vivendo o perdão. Então Deus está te perdoando na mesma medida que você tem perdoado. Quer viver o perdão completo de Deus? Quer viver o perdão pleno de Deus? Libera perdão para essa pessoa que te feriu, que te magoou, que te fez chorar, que te causa dor. Libera perdão para essa pessoa que te abandonou, meu Deus. O Espírito Santo quer queimar essa palha. É uma palha, mas que está pesando no teu coração. O Espírito Santo ele quer queimar. Não importa se você foi abandonado, o Espírito Santo ele te adota. Nosso Pai Celestial ele te adota como filho. Nosso Pai Celestial ele te adota como filho. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A todos que creram, que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor quer te adotar como filho. Teu pai te abandonou, Deus quer te adotar como filho. E o nosso Pai não faz. O nosso Pai não abandona. O nosso Pai não rejeita. O nosso Pai não trai. O nosso Pai não mente. Esse papai é o melhor Pai do mundo. É o melhor Pai do mundo. Sim, nosso Deus é o melhor Pai do mundo. Ele quer te adotar, ele está falando, deixa eu tirar esse fardo do teu coração. O Senhor te escolheu. Se você está aqui essa noite é porque o Senhor te escolheu. Coloca para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos. A matriz reprodutora é Jesus. Nós vamos reproduzir o seu fruto. Qual que é o gene que tem fruto? Qual que é o DNA que dá no fruto? Você consegue entender? Que o fruto que você vai reproduzir lá é do DNA dele. É dele. E quando alguém come esse fruto, sacia sua fome, sacia sua sede, o peso sai, a dor sai, a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. A transformação que Ele faz é de dentro para fora.
E muitas das vezes você não vai ver a transformação, mas creia que ela está acontecendo. Cada fruto que Deus tem te levado a plantar, creia que a pessoa que comer esse fruto está sendo transformada por Ele. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós não precisamos ver, nós só precisamos frutificar. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você estiver lá na frente de batalha, lá no campo de guerra, e Deus começar a falar para você: ei, dá um abraço, ei, dá uma palavra de incentivo, ei, perdoa, libera amor através do perdão, irmão, simplesmente frutifica aquilo que você tem aprendido com Ele, aquilo que você tem aprendido com o Espírito Santo de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem te ensinado a fazer. É isso que você tem que reproduzir. Aonde o Senhor te levar, no teu trabalho, na escola, dentro do carro, na rua, aonde Deus te levar, meu irmão, é isso que você tem que frutificar. Por que, pastor? Porque esse é o propósito da nossa existência. E o Senhor Jesus nos leva de volta ao começo. Deus confiou a Adão a terra, os animais, lembra? Mas olha o que Deus confiou a Jesus. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Deus confiou ao Senhor Jesus a sua igreja. O Senhor. Sabe por quê? Porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. O céu e a terra é passageiro, mas aqueles a quem Deus confiou ao Senhor Jesus vão permanecer para sempre. A obra do Senhor Jesus aqui na terra era buscar e salvar os que estão perdidos, ser uma matriz reprodutora. Ele reproduz em mim, eu reproduzo em você, você reproduz no próximo, o próximo reproduz, e assim vai. Aquilo que Deus tem plantado na tua vida, aquilo que Deus tem te dado, não é para você guardar para você, é para você dividir, é para você espalhar. Esse é o propósito da existência de todo ser humano da face da terra: espelhar Deus e espalhar o reino de Deus. E o Senhor Jesus nos leva de volta ao começo. Eu quero voltar ao começo, e você?